A Bíblia não é um livro comum. Nela está descrita a própria revelação divina. Diferentes pessoas inspiradas por Deus escreveram o que hoje temos como orientação para a nossa vida. Ao folhearmos suas páginas, pode nos parecer complexo como a ordem de seus escritos foi dividida, mas ela segue uma divisão lógica. Existe uma linha de pensamento desenhada na ligação com cada livro. A divisão dos livros no Antigo Testamento, nós temos dois sistemas. O primeiro sistema é o sistema hebraico, chamado cânon hebraico. A Bíblia hebraica é feita pelos judeus. Então você tem primeiro a lei, que é o Pentateuco, também chamado Torá, não é? São os 5 livros de Moisés. Depois vem os profetas, que começam para os judeus no livro de Josué. Aí vai todos os livros que Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º Reis, 2º Reis, e depois os livros de Isaías até Malaquias, menos o livro de Daniel. Curioso essa parte ali. Então essa é a seção dos profetas. Sejam livros que foram escritos por profeta das profecias que ele recebeu, ou livros que profetas escreveram registrando a história de Israel, como é o caso de Samuel e Reis. Então, esta é a segunda divisão para os judeus. Lei, que é Torá, profetas, que eles chamam de Neviim em hebraico, profetas, e depois escritos, que aí são Salmos, Jó, Provérbios, Eclesiastes, não é? Livros como livros de crônicas também é colocado nisso, e Daniel é colocado nos escritos. Mas uma razão que Daniel é colocado nos escritos não é porque ele não seja profeta, é porque a maior parte da vida de Daniel se deu em Babilônia como um sábio. Então é uma literatura de um sábio, como Provérbios, sabe, como Eclesiastes, mas dentro do livro de Daniel tem muitas profecias e ele é reconhecido como profeta. E quando se fala em revelações proféticas, o livro de Daniel ganhou um grande destaque nesse assunto. Mesmo que esteja classificado como um escrito, o que está descrito nesse livro é considerado como profecia. A gente olha na história, as que se cumpriram até agora, se cumpriram com precisão. Então destaca um livro assim, uau! Além de falar de um evento, ela fala também de datas. E por isso Daniel ficou tão famoso e tão conhecido. Os simbolismos descritos no livro de Daniel deixam aqueles que o estudam ainda com muitas dúvidas. Acontecimentos no meio cristão tomaram como base as revelações de Daniel. Mas assim como qualquer estudo que fazemos, é preciso que entendamos os aspectos históricos em que estas mensagens foram escritas. O livro de Daniel ele foi escrito entre o ano 605 a.C. e o ano 635 a.C. Então, esse foi o período no qual o livro foi escrito e os eventos que estão narrados no livro também foram escritos. O mundo histórico, né, o contexto histórico do livro é um contexto de grande mudança geopolítica, né? Havia naquele tempo grandes nações lutando por supremacia, por domínio, né? Inclusive domínio é uma palavra-chave no livro de Daniel. Quem no final terá o domínio, né? E isso até certo ponto está conectado com esse contexto político e geopolítico, né, do livro. Nesse período, a Síria, que tinha sido durante vários anos, né, a grande potência mundial, ela acaba sofrendo uma decadência, né, e há um vácuo de poder, né, e nesse vácuo de poder, o Egito e a Babilônia são os outros 2 grandes poderes mundiais que estão lutando para obter, então, a supremacia sobre o Antigo Oriente Próximo, que é basicamente onde a história da Bíblia acontece, né? E então, nesse período, havia então muitas guerras acontecendo e muita incerteza com relação ao futuro. E nesse período de crise, Deus levanta vários profetas, né? Um pouquinho antes desse final, né? Desse final da história de Jerusalém, pelo menos até no período do exílio babilônico, você tem Isaías, você tem Jeremias, né? Quando Daniel, na verdade, ele é levado para a Babilônia como cativo, Jeremias está profetizando em Jerusalém. Então Deus suscita, né, vários profetas para tentar guiar o povo nesse período de grande incerteza com relação ao futuro.
Qualquer momento em que você for estudar a Bíblia, é necessário que se tenha em mente que esse livro não deve ser lido de qualquer maneira. Nela está impressa a própria palavra de Deus, por isso deve ser examinada com muita atenção. O primeiro passo para entender o livro de Daniel é oração e humildade. Esse é o primeiro passo e eu acho que é o mais importante de todos, né? E quando nós estamos estudando particularmente a parte profética do livro, a gente tem que ter ainda mais cuidado e adicionar ainda mais o aspecto da humildade, porque quando nós estamos interpretando a profecia, nós precisamos reconhecer as nossas limitações, especialmente as partes da profecia que ainda não se cumpriram, né? A gente vê ao longo da história quantas especulações, porque as pessoas muitas vezes acabam estudando o livro de Daniel, as profecias apocalípticas, com o olho no jornal, né? Com o olho nos acontecimentos atuais. E não deveria ser assim. Nós deveríamos focar na Bíblia e obter a grande imagem, né? O panorama geral do livro de Daniel. O segundo passo é ficar atento ao contexto histórico, né? Então, quando eu falo em contexto histórico, ficar atento ao contexto histórico do profeta e ficar atento ao contexto histórico dos eventos, né, que o profeta está descrevendo no livro de Daniel. O terceiro ponto, aliás, é ficar atento ao contexto gramatical, né? Então é muito importante entender o que o profeta realmente disse. Então leia várias vezes o livro de Daniel, tenha de preferência várias traduções. Um quarto ponto é ficar atento ao contexto literário, né? O que eu quero dizer com contexto literário? É simples. Basicamente, o que vem antes, o que vem depois, a sequência dos eventos, né, como eles se desenrolam na narrativa. E o último passo, a última dica assim, prática que eu daria para entender o livro de Daniel é ficar atento ao contexto bíblico, né? Ou seja, o que no resto da Bíblia, né, o resto da Bíblia pode nos ajudar a interpretar o livro de Daniel. Esses seriam os passos que eu diria para o leitor. Recapitulando: oração e humildade, fique atento ao contexto histórico, fique atento ao contexto gramatical, fique atento ao contexto literário da passagem e fique atento ao contexto bíblico. Quando nós fizermos isso, certamente a mensagem de Daniel vai brilhar de uma maneira mais forte ainda, né? E a gente vai entender a mensagem de Deus para nós hoje, no tempo que nós estamos vivendo. Não existe nada demasiadamente complexo que o Espírito de Deus não possa nos ajudar a entender. O que nos foi revelado está à nossa disposição, e com espírito de humildade conseguiremos compreender o que Deus tem a nos dizer.